né, tinha uma Volvo XC30, né, XC30. Quem viu, né, falou que era, não se tem certeza, Sim, né? e ela pegou fogo, é uma Volvo elétrica. Isso. Eu estive no 2019, pouco antes da pandemia, foi em novembro, se eu não me engano, teve um workshop das montadoras no IPT, lá na USP. Eu fui um dos convidados. E tava lá e foi assustador pra mim, né? Assim, muito assustador. Sério? Porque, nossa, porque todas as empresas deram deadline pro motor a combustão. Então eu lembro muito bem da Volvo. Deram uma linha, A Volvo chegou e falou assim, ó, 2023 a gente não fabrica mais carro a combustível. 2023? E eu ouvindo isso em 2019. Nossa. Fã de motor a combustão que eu sou. Assustadíssimo, né? E todas as indústrias, algumas falando 2025, outras 2030, outros mais, outros menos, mas todas falando que iam acabar com o motor a combustão. Praticamente todas voltaram atrás, né? E eu já tinha avisado, eu fui um dos que falaram nesse workshop e atentei que não era possível, não é que não era viável, não era possível 100% de eletrificação da frota em tão pouco tempo, não era possível, tá? Eu alertei isso, descobriram depois, né? O pessoal descobriu. Eu falei lá no workshop. Mas beleza. O carro elétrico, gente, tem suas vantagens. Por enquanto, o custo por quilômetro rodado ele é menor. Por enquanto. Mas, por exemplo, saiu uma matéria esses dias que compraram vários ônibus elétricos num bairro aí de São Paulo e os ônibus elétricos estão parados. Porque se colocarem os ônibus elétricos para carregar, a luz do bairro cai. Olha aí o problema. É um país que volta e meia eu vou pagar minha conta de energia e tá bandeirinha vermelha lá. Por quê? Porque não tem energia elétrica. Como é que eu incentivo a compra de carros elétricos num país que não tem energia elétrica? Isso é estúpido. Bom, tudo é estúpido no Brasil. É só mais uma coisa estúpida. A gente é governado por estúpidos, né? Quem tá tomando decisões são estúpidos. E as pessoas que sabem o que fazer, elas não têm interesse, não têm nem tempo, sei lá, não entram na política. Mas beleza. Então o carro elétrico ele tem um monte de problemas. Primeiro, é um carro muito mais pesado. Mas muito mais pesado. Então, como eu falei, você pega um Tesla qualquer, ele pesa 1 tonelada a mais que um Corolla, mais ou menos. Não. Então você tem muita energia quando você está em movimento num Tesla ou num carro elétrico. Você tem muito pesado. Você tem 800 kg de bateria. Só a bateria você tem 800 kg. Caraca, quase o peso de um carro. Então, quando você se envolve num acidente, por exemplo, a energia é muito maior. Então a chance de você morrer ou matar alguém, porque você tá com muita energia, é muito maior. Por esse peso tá no assoalho, ele tá embaixo do assoalho, o centro de massa do carro é muito baixo. Fala, isso é bom pro carro fazer curva. Sim, é bom pra isso, mas quando você bate num guarda-reio, o peso tá tudo embaixo, o carro atravessa o guarda-reio não segura. Saiu um estudo nos Estados Unidos há pouco, falando que todos os guarda-reios dos Estados Unidos precisam ser trocados, porque eles não seguram carros elétricos. Caramba. Aí, toda essa autonomia que é dado de carro elétrico, fala, olha, esse meu carro elétrico, olha que maravilha, ele tem autonomia de 300 km. Autonomia de 300 km na reta, num dia de sol, você andando a 100 km por hora. Se você com vento a favor. Com vento a favor. Se tiver chovendo, você já perde aí 20%, 25% da autonomia. Se tiver uma chuva forte, tá? O teu carro, ele não vai andar 300 km, ele vai andar 250, vai andar 230, se ele tiver uma chuva forte. Tá? Se você estiver na subida, se você estiver com mais pressa, isso é óbvio. A resistência do ar, ele varia com o quadrado da velocidade. Eu uma vez fui... Eu não, um amigo meu. Não posso falar que fui eu. Um amigo meu, eu ia direto pro Rio de Janeiro, ele de Guarulhos até onde ele ia, ele gastava 4 horas. 4 horas. Uma vez ele quis testar o carro, ele fez em 3 horas e 20. Em 4 horas, para fazer em 4 horas, ele gastava meio tanque. Para fazer em 3 horas e 20, ele gastou 3/4 de tanque. Caramba, gastou... Para economizar 40 minutos só. 50% a mais. Exatamente. Por quê? Porque o atrito com o vento ele varia com o quadrado da velocidade. Você anda um pouco mais, você anda 2 vezes mais rápido, é 4 vezes mais atrito com o vento. 4 vezes mais rápido é 16 vezes mais atrito com o vento. Por isso que um carro 1000, um carro 1.0, dá 160 por hora. Para você dobrar... Quase, você dá 300 por hora, o carro tem que ser 5.0, 48 válvulas, você entendeu? Sim. Porque você tem que vencer todo esse atrito. E o carro tem um problema, carro elétrico tem um monte de problemas, tá? Você tem, aí o pessoal fala, a autonomia do carro é 300 km. Tudo bem, 300 km com a bateria nova. E daqui 2 anos? Na reta e descendo. E daqui 2 anos? Porque o meu celular, quando eu compro ele dura 2 dias. Daqui 1 ano, ele dura um dia e meio. Daqui
3 anos, ele dura um dia só. Né? Então, daqui 4 anos, qual que é a autonomia da bateria do seu carro? Você já viu? 50 km. Então, você já viu quanto custa a bateria nova? E um problema... É o motor, né? Oi? É o preço do motor, né? É o preço do carro, às vezes. Depende de quanto tempo você leva pra comprar. Dura 8 anos, é normal. A bateria dura 8 anos, na hora que você vai comprar a bateria nova, é o preço atual do seu carro. Oxi. Você entendeu? Só a bateria. Né? E outra coisa, a bateria, quando ela, diferente da combustão, não é tão fácil assim para gasolina. A da gasolina ela tem aditivos até para aumentar a octanagem e tal, mas tem todo um desenvolvimento feito no decorrer já de um século, né? Para você ter segurança com o combustível. Não é tão fácil para o combustível explodir, ele vai pegando fogo, se propagando e tal. Eu não sei se vocês já queimaram o dedo. Já queimou o dedo? Não sei se você brincava com pólvora, com bombinha quando você era moleque. Isso era normal na minha época, hoje não é normal. Você já queimou o dedo com pólvora? Já. Putz, dói pra caramba, né? Caramba. É uma chama de altíssima temperatura. Então, quando a bateria pega fogo, não é o fogo de gasolina, né? É um fogo de uma intensidade altíssima e a bateria ela é autocatalítica. Tudo que ela precisa pra combustão, ela tá ali. Então, se você pegar um carro elétrico que pegou fogo, que tá em chamas, e você jogar ele num rio, não apaga. Caraca. Você entendeu? Ele não apaga. E o problema, essa chama ela é tão rápida e tão intensa que se você... Não é fácil um carro elétrico pegar fogo. Você está tendo muito cuidado para isso. Mas se pegar, você não vai ter tempo nem para tirar os seus filhos dentro do carro. O bagulho é muito rápido. O cara do Volvo, nem ele saiu do carro. Ele morreu queimado. Caramba, carbono. Mas o cara deve ter desmaiado. Meu, pra você desmaiar num acidente com um Volvo, você tem que estar 500 por hora, porque um Volvo é muito seguro. É o carro mais seguro do mundo, né? É um dos carros mais seguros do mundo. O meu carro não tá longe de ser um Volvo e dificilmente eu vou bater com o meu carro e desmaiar. O carro tem 200 airbags, tem um ponto de deformação, tem segurança pra caramba. Você entendeu? Então é que isso aconteceu com uma bateria de bicicleta. O cara parava a bicicleta elétrica dele no condomínio. Eu postei essa matéria. Sim. E ele tirava a bateria da bicicleta e levava pro apartamento pra carregar. Na hora que ele entrou no elevador, a bateria pegou fogo. Ele morreu na hora ali no elevador. Na hora. Eu vi com a fumaça, né? Tudo, não deu nem tempo dele chegar onde ele ia chegar, né? Já fica a dica. Se você entrar no elevador do seu prédio e ver alguém segurando uma bateria na mão, não entra. Não entra. Tá? Não entra. Era de uma bicicleta, não era da bicicleta? Ou era de uma bicicleta ou uma motinha, era uma coisa assim. Acho que era uma bicicleta elétrica, Nossa, se não me engano. É bizarro isso, né? Inclusive, o pessoal de condomínio tem que ter regra no condomínio para as pessoas não entrarem com baterias nos elevadores. Não é bateria da Moura, tá? Da Moura não tem problema. Mas essas baterias chinesa, né? Porque o pessoal que tem moto elétrica porque o carro elétrico você tem que carregar lá na tomada, não tem jeito. Mas o cara que tem moto, tem essas scooters, tem bicicleta elétrica, ele para na garagem, ele tira a bateria e leva pra casa pra carregar. É isso que ele faz. E eu não vi nenhum condomínio ainda com a regra proibindo bateria no elevador. E tem que proibir. Já tá avisando já, né? Já tô avisando. Depois que quem morreu, já avisei. Né? E as pessoas, já que não tem regra, as pessoas têm que ficar de olho. Vê alguém com uma bateriazinha na mão, já sai do elevador. Já nem entra e já avisa o cara. Fala, amigo, vai de escada, vai, quebra o galho. Vai de escada aí, porque senão não tem condição, né? E é um perigo até o cara deixar na casa dele, no apartamento dele. Ele vai dormir, vai deixar a bateria carregando, pega fogo e ele morre. Vai morrer dormindo, não vai nem perceber. Antes eram os celulares, né? Que era perigoso, né? Mas a quantidade de energia do celular e da bateria é muito diferente. Né? Não dá nem pra comparar. Você vai morrer dormindo. Então, até isso deve ser feito em condomínios, tal, em casa. Você tem que um lugar externo. Por exemplo, a casa que eu moro, eu que fiz e projetei e tal, botijão de gás na minha casa fica do lado de fora, não fica do lado de dentro. Vou deixar do lado de dentro? Eu sou otário. Então, se eu tivesse alguma coisa